Pois é, voltamos. Até esqueci de dizer no nosso segundo vídeo que a gente iniciou com a camisinha listrada, branca, mas fui beber uma água no intervalo, ela molhou toda, tive que trocar a camisa. Troquei mesmo a camisa e estamos dando continuidade à nossa aula aqui. Vamos aqui para o nosso terceiro vídeo, né? Vamos lá. Século XIX. A influência das ideias iluministas, positivistas e ultramontanas é marcante. A sociedade precisa ser educada moralmente e cientificamente, e a mulher também deve receber a educação para adaptar-se a essa nova ordem. Agora, como essa mulher iria receber essa educação aqui, principalmente no Brasil, marcada aí por uma sociedade patriarcal, machista, racista? Era coisa muito difícil, nebulosa. Até hoje tem homem que diz assim, uma mulher para ficar em casa. Eu lembro que uma época, quando a Marta Suplicy, acho que deputada federal, entrou com aquele projeto de lei, o orgulho LGBT, teve um radialista e também apresentador de televisão em Pedreiras, que ele disse, olha, essa mulher, ela está precisando de algumas bacias de roupa para lavar e com tanque bem cheio, não é com máquina, como estão fazendo agora para facilitar vida de mulher, não. Porque a minha mãe foi criada dessa maneira e criou minhas irmãs dessa maneira e foi uma grande mulher. É assim a cabeça de muitos. A educação feminina, no entanto, é voltada para civilizar, moldar e moralizar a mulher de modo que ela incorpore os valores prezados pela sociedade patriarcal e desempenhe suas funções de mãe, esposa e filha. Veja só, as ideias iluministas, positivistas e ultramontanas, elas chegaram, mas não chegaram como queria Simone de Beauvoir, Paul Sartre, o Legoff, nenhum desses. Rousseau, Nietzsche, nenhum. Que pôs aqui no Brasil já Florestan Fernandes, Fernando Azevedo, Paulo Freire, ninguém. Queriam. Milton Santos, nenhum queria. Nenhum queria, não queria. Não queria como Jacques Legoff de jeito nenhum. Ainda tem Foucault, né? Foucault que tinha um pensamento muito mais evoluído. Então a educação feminina, no entanto, repetindo, no entanto, é voltada a civilizar. Estou botando o dedinho aqui para dizer aqui, ó, hipoteticamente, voltada para civilizar, moldar e moralizar a mulher, de modo que ela incorpore os valores prezados pela sociedade patriarcal e desempenhe suas funções de mãe, esposa e filha. E vocês acham que não tem muita gente que pensa ainda hoje desse jeito? Tem muita gente que pensa. Eu conheci uma amiga minha, professora de muito tempo, e o marido dela também foi professor, depois trabalhou numa empresa
saiu da profissão de professor e perdeu o emprego. E ele ficava em casa. E ela dava aula nos 3 turnos. E ela, quando chegava, ele estava deitado, vendo televisão, já tinha consumido o café que ela deixou, fruta na geladeira, e ele disse: vamos, eu estou com fome, você está chegando muito tarde, tem que chegar um pouquinho mais cedo, porque o papel de mulher é aí na cozinha mesmo. E faz pouco tempo isso, alguns anos, uns 5 anos. E eu não vou aceitar esse tipo de coisa. E ele estava desempregado. E quando era empregado, segundo ela, nem sequer botava muita coisa dentro de casa. Então, era terrível para uma mulher ter que ouvir isso. O que foi que acabou? Acabou separando. Porque ela era uma mulher emancipada, começou a pensar, disse: rapaz, eu não vou aceitar isso não. Os filhos já estudando, alguns já formados, uns professores, e ela não aceitou. Sou eu que vou dizer que ela está errada? É cada um de vocês, cada um que vai dizer que ela está errada? De maneira alguma. Ela tomou a decisão dela, a verdade dela. E ele tinha a verdade dele. O que na verdade ele perdeu foi uma grande mulher. Ainda no século XIX, a mulher se transforma no pináculo que sustenta a sociedade. Ela não é apenas mãe, mas agora mãe educadora que propaga no convívio doméstico e materno os valores sociais. Tá certo? Então, a mulher se torna essa figura importante aí. Ela se torna tão importante, mas o que é pior? Ela vai sair para o trabalho e ela vai ter que deixar as coisas prontas. Porque a maioria dos homens foram educados para não fazer nada. O pináculo é o ponto mais alto de um lugar, tá certo? Pode dizer uma palavra e não dar o significado para o aluno. Edifício, torre, etc. O ponto mais alto de um monte, de montanha e de um cume. E a mulher sofre esse tipo de coisa, né? Propaga o convívio doméstico e materna os valores sociais. A primeira lei de instrução pública no Brasil, a primeira lei é de 1827. É lá naquela lei, junto com aquela lei que Dom Pedro deixava claro que a educação era direito de todo e que todas as camadas sociais teriam acesso às primeiras letras. Deixava claro essa concepção. As mulheres carecem tanto mais de instrução, porquanto são elas que dão a primeira educação aos seus filhos. São elas que fazem os homens bons e maus. São as origens das grandes desordens, como dos grandes bens. Os homens moldam sua conduta aos sentimentos delas. Está lá, Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I vai deixar muita coisa no papel, só no papelzinho, bonitinho. Nada vai avançar. Quem avançou às vezes foi até para forca, morreu, foi presa, deserdada, foi. Século XIX ainda, a figura feminina é transformada para incorporar os valores da época.
a sociedade idealiza a mulher como um super investimento do imaginário e do simbolismo. Página 88. Então ele vai imaginar como imaginário do simbolismo masculino. A mulher deve ser a guardiã da moral familiar. A bota lá, a mulher deve ser a guardiã da moral familiar, ela que vai educar os filhos, os parentes, os aderentes e o marido. Então, ela deve, se ela vê o marido dela com 70 mulheres, ela não deve se zangar, né? Honrar o pai e o marido, educar propriamente os filhos e ser intelectualmente interessante, dotada de um espírito cultivado pela educação. Mas de um moralista tem estabelecido o princípio que julgamos ter já demonstrado. Isto é, que a educação da mulher muito influência tem sobre a moralidade dos povos e que é o elo característico mais saliente da sua civilização. Floresta, 1989. Deixa meio termo, né? Ele diz, mais de um moralista tem estabelecido o princípio que julgamos ter já demonstrado. Isto é, que a educação da mulher muito influencia e tem sobre a moralidade dos povos, o que é o elo característico mais saliente da sua civilização. Quer dizer que o que acontecesse de bom é porque o homem estava dando ali apoio. O que acontecesse de ruim era a mulher. Não tem isso em casa? Uma filha ou um filho comete um desatino e a maioria dos pais diz, a culpa foi tua que sempre deixou, foi tua que sempre acobertou, foi tua que quando ele não fazia o dever. Então, mas se o filho na escola é o melhor, se o filho vai para o vestibular é o melhor, se forma, aí o pai diz, olha, meu filho, aqui fui eu que dei essa educação para ele. Nunca lembra que a mãe também esteve lá e é a maior responsável, como Cristo, como Jesus de Nazaré, eu gosto mais de Jesus de Nazaré, que quem faz a cabeça de Jesus de Nazaré é Maria. A educação destinada à mulher era o aprendizado das letras, da língua estrangeira, dos afazeres e das artesanias domésticas. A mulher estava excluída de conhecimentos aplicáveis aos meios de produção ou à política, área dominada pelos homens. Então, veja só, tinha um teto para aprender e um teto para os homens. A mulher não tinha muito poder de decisão. A mulher é uma escola, diz Michelet, uma religião. No entanto, o que parece ser uma idealização da mulher, mãe, mulher, companheira, deusa, na verdade vemos como uma recusa de conceder o status de ser humano, pois sua função é glorificar o homem. Monteiro vai dizer. Então aí já soa como uma crítica, soando como uma crítica. Então ele vai dizer, a mulher é uma escola, diz Michelet, uma religião. No entanto, o que parece ser uma idealização da mulher, mãe, mulher, companheira, deusa, na verdade, vemos uma recusa de conceder o status de ser humano, de participar, pois sua função é glorificar o homem. Monteiro vai dizer isso. A gente está encerrando aqui o nosso terceiro vídeo e daqui a pouco a gente volta só para encerrar com o nosso quarto.